Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar uma palavra aqui que diz: sabemos e cremos que somos amados. Quantos sabem que são amados? Paz. Mas quantos sabem que são amados por Deus? Amém? Mas aqui tem dois verbos: o saber e o crer. Uma coisa é saber, a outra coisa é crer. E eu quero te falar, saber não basta, porque todos aqui já ouviram que você é amado, que Deus te ama, que Deus cuida de você, mas as tribulações vêm, não é verdade? Os testes vêm, as lutas vêm, e nessa hora, muitas vezes, nós duvidamos do amor. E eu creio, sabe, uma coisa que o pessoal fala de mim, os irmãos falam que característica da minha vida, do meu ministério é o amor. E eu confesso que o Senhor colocou no meu coração para pregar essa palavra. E eu pensei, eu estava querendo falar sobre perseverança, pastor Sérgio, mas aí o Espírito Santo falou para mim: sabe quem persevera? Quem sabe que é amado. Você quer perseverar na sua vida? Amém? Você quer alcançar os seus sonhos? Quantos querem? Pode dizer glória a Deus nessa noite. Você sabe que eu gosto que você dê amém. Amém? E eu estou quase sem voz no encontro, então você tem muita voz para gastar, então você gasta essa voz para sua voz ficar igual a minha no final desse culto. Amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia. Só quem é cheio do Espírito Santo vai dar muito amém, muita glória a Deus. Então abra a sua Bíblia lá em 1 João 4,16, olha o que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Está vendo que aqui tem os dois verbos? Nós conhecemos e cremos. Fala assim: eu creio que eu sou amado de Deus. E olha, presta atenção, quando nós falamos de amor de Deus, muitas pessoas falam: ah não, amor de Deus. Sabe, se você julga que já sabe do amor, você não sabe nada. Com todo amor e carinho, quero te falar. Porque sabe o que a vida eterna é? Conhecer o Senhor. E o que Deus é? O que está escrito aí? Vamos ler junto? No verso 16 aqui, no final, ó. Olha aqui: porque Deus é amor. Então, sabe qual que vai ser a nossa vida eterna? Nós vamos conhecer o amor de Deus, amor dele, e prosseguir em conhecer o amor dele, e mergulhar no amor dele, como os irmãos mergulharam nesse encontro, e continuar mergulhando, e continuar mergulhando, continuar recebendo, e nunca terá fim. Aleluia. Então, eu creio que essa é uma palavra muito abençoada. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Mas continuando, olha o que diz, verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confianças, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha, aqui tem muitas verdades poderosas. A Bíblia diz que o amor, ele é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, aqui essa palavra juízo, pode ser trocada por o dia da crise, o dia da luta. Mantenhamos confiança, pois segundo ele é. Quem é, irmãos? De quem está falando aqui? De Jesus Cristo, amém? Segundo ele é, a Bíblia diz que nós já somos, amém? Eu e você já somos, segundo ele é. Por quê? Porque eu e você fomos unidos com Cristo, amém? Eu gosto de usar esse exemplo. É como se eu e você fôssemos esse celular, e eu fosse Cristo. Segundo ele é, eu sou, então posso dar esse exemplo. Sabe que quando nós nascemos de novo, eu e você éramos esse celular, amém? Nós fomos colocados em Cristo. Alguém está vendo o celular? Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, amém? Ele vê Cristo. Isso é muito poderoso, porque céus estão abertos para Cristo, amém? Os milagres estão liberados para Cristo. E o pastor Sérgio ministrou domingo passado sobre a justiça própria. Quando nós cremos que tudo está em Cristo, nós vamos desfrutar de todo o favor, que nós já estamos em Cristo.
tudo que você precisa já te foi dado. Lá em Efésios 1:3 diz que eu e você já fomos abençoados, tudo já foi liberado, mas às vezes nós temos dúvida ainda, e aí nós não temos confiança, porque no dia da crise, nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Então olha o verso 18 que diz, continuando para o verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Olha o que o Senhor está falando, se nós ainda andamos debaixo de medo, temos medo de passar necessidade, medo de quebrar, medo da enfermidade, ou medo de uma maldição contra a nossa casa, medo porque alguém fez algo, porque alguém está com inveja, é porque ainda nós não fomos aperfeiçoados neste amor, porque no amor não existe medo, e o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então quantos precisam ser aperfeiçoados no amor de Deus nessa noite? Eu creio, deixa eu te falar algo que eu sinto nessa noite, abra o seu coração para essa palavra, o Senhor vai encher você do amor dele hoje, você vai vencer, só os irmãos aqui, só a irmã deu amém, aleluia. O Senhor vai encher você com o amor dele nessa noite, o Senhor vai quebrar todo o medo na sua vida, amém? O Senhor vai tirar o medo, o Senhor vai tirar a ansiedade, a preocupação, e você vai sair desse culto, amém, irmãos, aqui em cima, cheio do amor de Deus. O Espírito Santo vai encher você nessa noite, aleluia, glória a Deus. Continuando, verso 18, né? Olha o verso 19 que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, o primeiro mandamento da lei dizia o quê? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Mas é interessante porque nenhum homem foi capaz de amar a Deus, porque nós colocamos outras coisas na frente de Deus. Se você não vem no culto, um dia, se você não vai na célula um dia, você já está colocando outras coisas na frente de Deus. Então nenhum homem foi capaz de amar a Deus de todo o seu coração. Mas aí na nova aliança o Senhor fala, meu filho, você sabe por que você vai me amar? Porque eu te amei primeiro, e o meu amor já foi derramado, liberado no seu coração, e eu vou te encher com o meu amor, e você vai transbordar do meu amor, e aí você vai amar. Quantos podem dizer amém nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Você tem que crer nessa palavra. Sabe por que nós não conseguimos amar de todo o nosso coração ainda o nosso cônjuge? Porque nós estamos cheios de justiça própria, de merecimento. Eu vou amar, mas se ele merece. Se me tratar bem, eu amo. Se me tratar mal, eu não amo. Mas quem é cheio do amor de Deus, ele continua amando, mesmo que seja tratado mal, porque o amor para ele não é mais uma troca. A troca já foi feita no Calvário, e ele já está cheio do amor, amém? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, eu profetizo que o Espírito Santo vai marcar você com essa palavra, e você vai ter uma experiência com o amor de Deus, sabe, em nome de Jesus, amém, irmãos? Serginho, faz um negócio para mim, se puder, tirar aqui no meu iPad, está bloqueando, faz favor, se souber nos ajude. Toda hora está bloqueando, acho que a minha filha mudou aqui, eu não quero parar, porque eu quero, irmãos, concluir até o nosso final aqui no horário, amém? Se alguém souber aqui, vir nos ajustes aqui, mudar aqui para mim rapidamente, enquanto eu continuar ministrando, amém? Então o perfeito amor lança fora todo medo. Quem que é o perfeito amor? É o amor dele por nós, amém? Não é o meu e o seu amor por ele, mas é o amor dele por nós, o amor que ele liberou naquela cruz, sabe? Então, sabe, o perfeito amor, quando você é cheio do perfeito amor, sabe, você vai vencer o medo, você vai vencer a preocupação, a tormenta, a luta, as circunstâncias contrárias, porque nós vamos passar por circunstâncias contrárias, e Jesus passou por esse teste, lá em Mateus 4:1, a Bíblia diz que Jesus, após ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você sabe por que Jesus foi para o deserto? Ele foi para o deserto, e ele venceu no deserto,
para que o deserto não seja mais um lugar de morada minha e sua, mas seja apenas um lugar de passagem. Nós vamos passar por desertos, mas você não precisa mais viver no deserto, amém? Porque deserto fala de uma vida de sequidão. Obrigado, viu, amado? Deames, né? Obrigado, Deus abençoe. Deserto fala de uma vida de escassez, e Deus não tem isso para você mais, amém? Deus quer que você vença no deserto. Olha o que diz, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Hoje é o nosso último dia do jejum, amém? Quantos creem que Deus vai abrir portas poderosas? Aleluia. E olha, Jesus jejuou 40 dias, e aí o diabo aparece para Jesus e diz o quê? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Continuando, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava falando, para você entender esse texto? O que o diabo falou para Jesus? Jesus, se você fosse filho de Deus, o que Jesus havia ouvido lá em Mateus 3,17, não sei se é o 16 ou 17, projeta para nós. Ele ouviu lá no batismo, o que Jesus ouviu? Uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado. O que o diabo fala para Jesus? Se tu és filho. O diabo esqueceu de uma palavrinha aqui, né? Volta lá para o verso 4. Isso, verso 3, né? Esqueceu da palavra amado. O que o diabo estava falando? A mesma coisa que ele fala é para mim e para você. Se você fosse amado por Deus, você não estaria passando por essas circunstâncias. Se você fosse amado por Deus, você não teria perdido essa pessoa. Se você fosse amado por Deus, sabe, você já teria realizado os seus sonhos. Mas como que Jesus venceu? É a chave para mim e para você vencer, amém? O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava falando? O Pai já me falou que eu sou amado. As circunstâncias, as minhas lutas, as minhas tribulações, não definem mais a minha vida. Eu sou amado de Deus, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém? Quantos podem dizer isso hoje, nessa noite? Fala assim, eu sou filho amado de Deus. Toda a igreja, eu sou filho amado de Deus, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Sabe, nós vamos passar, como eu falei, por lutas, e às vezes nós queremos provar do amor de Deus através das circunstâncias, mas olha o que diz lá em Romanos 5,8, que Deus já provou que nos ama. Olha a prova do amor de Deus para conosco. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu e você éramos pecadores, que nós não queríamos saber de Jesus. Jesus veio e morreu por nós. E essa é a maior prova de amor. Deus entregou o seu próprio filho. Quem aqui é pai e mãe sabe disso. Você seria capaz de entregar o seu filho para morrer por alguém? E não é morrer por qualquer pessoa, por uma pessoa às vezes boazinha. Não existe pessoa boazinha, mas às vezes o mundo, essa pessoa é boazinha. Todos nós temos pecados. Todos nós carecemos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e morreu pelos piores. Jesus morreu pelos piores, pelos bons e pelos piores pecadores. Sabe, essa é a maior prova do amor de Deus. Então quando o diabo vier e falar, está vendo as circunstâncias, está vendo as lutas, como que você diz que você é amado? Você vai declarar, eu sou amado, porque o Pai já falou que eu sou amado, o Pai já disse que eu sou filho amado, eu sou escolhido, eu sou abençoado, eu tenho todas as coisas em Cristo Jesus, tudo que Ele prometeu Ele vai fazer na minha vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse que Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de mim. Fala para a pessoa do seu lado, você é amado de Deus, você é filho amado de Deus. Amém. Glória a Deus.
Mas eu quero falar de alguns princípios aqui. A primeira coisa, volte ao primeiro amor. Sabe, essa é uma expressão que está lá em Apocalipse, essa palavra está lá em Apocalipse 2:4. Quando Deus repreende a igreja aqui de Éfeso. Essa carta foi direcionada a essa igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito santa, muito perfeita. Eles se preocupavam com o seu comportamento e obedecer, mas tinha algo. Eles tinham se esquecido do primeiro amor. E às vezes nós falamos do primeiro amor e lembramos da nossa conversão, dos irmãos que foram no encontro com Deus, o primeiro amor, né? A primeira experiência com o Senhor. A minha primeira experiência com o Senhor foi à beira de um suicídio. Meu pai tinha se suicidado quando eu tinha 3 anos de idade. Ele era alcoólatra, depressivo, se suicidou. E eu vi o meu pai morto. E com 20 anos de idade, o diabo um dia falou para mim, eu estava no fundo do poço, falou: termina com a sua história, porque a sua história vai ser igual do seu pai. Acaba logo com isso. Só que o diabo não fala, termina. Ele fala, eu vou terminar. Ele fala em primeira pessoa. E nós achamos que somos nós. E quando eu me levantei para me suicidar, eu conto sempre essa história. O Espírito Santo me tocou e ele falou: a sua história não vai ser igual do seu pai, porque eu vou mudar a sua história. Eu vou te curar, eu vou te transformar, eu vou curar a droga, eu vou curar a depressão, eu vou curar a ansiedade, eu vou curar o medo, eu vou te usar, eu vou escrever uma nova história. Talvez esse foi o meu primeiro amor. Nós achamos que o primeiro amor, aí no meu encontro, estava falando lá no encontro com Deus, que eu e minha esposa fizemos o mesmo encontro, e no encontro eu conheci o amor de Deus e o amor da minha vida. Aleluia, fazer igual o pastor Sérgio, vou descer e dar um beijinho agora. Amém. Mas, irmãos, voltar ao primeiro amor aqui não é voltar, não é somente isso, há uma revelação maior. É se lembrar que você é amado. Às vezes nós esquecemos que nós somos amados. Às vezes nós achamos que o Pai vai nos abandonar. Eu lembro da minha experiência na pandemia, que teve que fechar todos os comércios. Na época nós estávamos com 2 pontos. A loja tinha 2 pontos abertos. E eu um dia acordei muito mal, com medo. Medo de como que eu ia pagar os boletos, como que eu ia pagar as minhas contas com a loja fechada. E o Espírito Santo falou: vai no quarto da sua filha. Eu fui lá no quarto da minha filha. Minha filha nessa época tinha 6 anos. Falou: olha para ela dormindo. Aí o Espírito Santo falou: olha, eu olhei. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou: algum dia ela acordou preocupada com os boletos, com as contas? Como que ela vai pagar? Aí eu falei: não, Senhor, isso nunca, quem tem filho pequeno sabe, né? Não se preocupa com nada. Aí Deus falou comigo: sabe por que ela não se preocupa? Porque ela sabe que ela tem um pai, que ela tem uma mãe que vai cuidar dela, que não vai deixar faltar. Meu filho está aí também, né? Agora já se preocupa, né? Já passou dessa fase. Mas, irmãos, e naquele momento o Espírito Santo falou: ela confia em você, que é falho, que é homem, ainda que você ame a sua filha, ame o seu filho, você é falho, você é pecador, mas você deveria confiar muito mais, porque você tem um Pai Celestial que cuida de você. Você tem um Pai Celestial que te guarda, que te sustenta. E naquele dia eu fui tão cheio do Espírito Santo. Sabe, o Senhor quer que você volte para esse primeiro amor hoje. Sabe, o que é abandonar o primeiro amor? É se esquecer o quanto somos amados por Ele. É se esquecer. Sabe, você deveria todos os dias ao acordar, erguer as suas mãos para o céu e dizer: eu sou filho amado do Senhor, eu sou filho amado de Deus, e o Pai tem prazer na minha vida. Quando Deus falou isso para Jesus, Jesus não havia feito obra alguma, Jesus não tinha feito nada, Ele não tinha morrido na cruz, mas o Pai falou: tu és o meu filho amado. Por quê? Porque não é pelo que nós fazemos, é porque Ele nos ama, amém? É pelo que nós cremos,
Amém? E é interessante porque esquecer desse amor, voltar para o primeiro amor é lembrar desse amor. Sabe, nós não deveríamos liderar uma célula, não deveríamos ter um discipulado, não deveríamos sermos pastores se nós não soubermos disso, que nós somos amados. Sabe que você precisa entender que você é amado primeiro, porque esse amor vai ser liberado na vida de outras pessoas através da sua vida. Sabe, a vontade de Deus é que você faça, não para conquistar. Presta atenção, muitas pessoas servem a Deus porque elas querem conquistar o amor de Deus. Só que aí há um engano, porque você não precisa mais fazer para conquistar. Você faz porque você já foi conquistado. Amém? Entendeu a diferença? Você não faz para ser amado, você faz porque você já foi muito amado. Você já está muito cheio desse amor. Aí faz igual os irmãos lá servindo no encontro. Rodrigo, amigo meu, não sei se o Rodrigo está aí, não sei. Está aí? Tá, não sei. Acho que não. Mas ele falou, foi no encontro, e ele falando para mim, assim, ele falou lá para os irmãos no final. Ele falou, olha, Deus falou comigo de muitas formas, mas a forma mais poderosa que Deus falou comigo foi ver o amor dos irmãos servindo, a gentileza, a humildade, o amor, o coração, lavando as coisas, servindo a comida, orando, abraçando. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele, se nós fôssemos um com o nosso irmão. Sabe, eu creio nessa noite, eu creio, irmãos, como igreja eu falo isso, que o Senhor quer nos ensinar a amar mais, amém? Sabe, Deus não quer que nós tenhamos dedos apontados para acusar. Deus quer que nós tenhamos mãos estendidas para ajudar, para dizer, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda para uma nova vida, levanta e anda para uma nova história, porque você é amado, Deus te ama. Não adianta acusar as pessoas, não vai mudar a vida delas, só vai mudar quando você amar. Sabe, o pastor Sérgio falou sobre João, Pedro e João, né? Pedro, quantos lembram do último culto, amém? Pedro era aquele que batia no peito e dizia, eu vou com você, Jesus, até o fim, por ti eu darei a própria vida, porque eu te amo. Só que ninguém pode ir até o fim, baseado no amor próprio por Deus. E aí o que acontece com Pedro? Pedro nega ao Senhor, diante até de uma criança, Pedro nega. Mas aí Pedro, por outro lado nós temos João. Mas antes eu gostaria só de falar de Pedro hoje. O Robertinho até falou lá no encontro. Pedro, ele tem uma experiência. Depois ele viu que ele não podia, que ele não amava Jesus, que ele era falho, que ele era fraco. E aí ele chorou amargamente. E ele entendeu que ele era amado. E aquele mesmo homem que nega Jesus, diante até de uma jovem, lá em Atos, ele prega, e 3.000 pessoas, prega confrontando os judeus, falando assim, vocês mataram Jesus, mas eu tenho boas novas, ele recitou, e ele quer entrar na vida de vocês, ele quer mudar a história de vocês, e 3.000 homens se convertem e são batizados. Por quê? Porque ele entendeu que ele era amado. Pedro, de fato deu a vida por Jesus. A história diz que Pedro morreu, ele foi condenado a ser crucificado. Só que quando foram crucificar Pedro falou, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, me crucifica, pode me crucificar, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Olha, aquele que tinha medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo, quando você é cheio do amor de Deus. Mas João, Pedro significa pedra. Essa é uma revelação muito profunda, porque aonde a lei foi escrita? Em pedras. Então ninguém pela lei vai conseguir amar. Ninguém pela lei vai conseguir amar. Mas por outro lado, João é aquele que dizia dele mesmo, eu sou aquele que Jesus ama. E a palavra João,
o nome João, não sei se você sabe, mas no hebraico significa Iorames, que significa o Senhor é gracioso. O que aconteceu com João? João foi até o fim com Jesus. Olha o que está escrito aqui, eu tenho que avançar um pouquinho. Mas a Bíblia diz que João foi com Jesus até o fim. Ele estava lá na cruz, foi o único discípulo que foi até o fim. João foi o único discípulo também. João era conhecido como o discípulo do amor. Tanto que João, onde eles colocavam ele pregava o amor. E aí eles falam, não, nós vamos isolar João, vamos mandar ele para uma ilha. Para quem que ele vai pregar lá? Aí Deus é tão bom, que eles queriam paralisar João. Aí ele tem a revelação do Apocalipse, amém? João que escreveu o Apocalipse, amém? Então nada pode parar aquele que sabe que é amado. Pega isso para a sua vida, eu vou falar de novo. Nada pode parar aquele que sabe, aquele que crê que é amado. Nada e nem ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem todos os demônios. Você pode dizer amém nessa noite? Pelo menos por mim. Amém, pelo Senhor, por essa palavra. Sabe, João, ele falava assim, interessante. Vem aqui, pastor Valber, eu vou te usar aqui como exemplo. Esse dia você me usou, agora eu vou te usar. João, ele não falava assim, ó. Vamos imaginar que eu sou João. João, ele não falava assim, o Diego e o Valber foram para os legendários, que nós vamos, né? Aleluia, nós e o Evarista, aleluia. Glória a Deus. Mas ele não falava assim, ele falava assim, aquele que Jesus ama e o Valber vão para os legendários. Amém? Sabe, era isso, era dessa forma que ele falava, o discípulo amado, aquele que Jesus ama. Olha que coisa poderosa, né? Então, obrigado, pastor Valber. Amém, aplaudo o Senhor. Mas nessa noite, quero que você tenha essa revelação, que você é amado. Sabe, todas as vezes, olha, presta atenção quanto que a Bíblia é poderosa. João, ele fala 5 vezes que ele era o discípulo amado, aquele que Jesus amava. E nas 5 vezes, cada uma delas tem uma revelação. Então, olha o que diz, vamos ver aqui, cada uma delas. Primeira, João 13, 26. Jesus aqui havia dito para os discípulos que alguém ia trair, amém? Ele estava na ceia e ele havia dito para os discípulos que alguém ia trair. E quem que estava perto de João para perguntar? Perto de Jesus para perguntar? João. E aí olha o que diz, respondeu Jesus, aquele que dera um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Só que Jesus não falou para todos os discípulos, ele só falou para João que estava do lado. Então o que isso quer dizer, pastor? Que aquele que sabe que é amado, ele vai ter uma intimidade tão grande, que ele vai ser íntimo de Deus, ele vai ouvir as coisas mais profundas de Deus. Amém? Quantos querem ouvir o coração de Deus? Amém? A segunda vez que João fala que ele era amado, está lá em João 19, 26, que ele era o discípulo amado. O Senhor precisava de um cooperador. Quem foi o cooperador? Foi aqui, foi aos pés da cruz, vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado. João, ele que escreve isso. E aí ele fala, vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela. Em vez dele falar, junto dela estava João, ou estava eu, ele não falava assim, ele falava, o discípulo amado. Aí disse, mulher, aí o teu filho. João foi usado para consolar Maria no momento da morte de Jesus. Olha que coisa poderosa, porque aquele que sabe que é amado, ele serve o Senhor com alegria, sabe? Ele vai até o fim com o Senhor. Amém? Quantos querem servir ao Senhor com alegria? Terceira coisa, lá em João 22, João capítulo 20, verso 2, Jesus havia recitado, no começo, os 2 discípulos corriam junto, aí diz assim, então correu e foi ter com Simão Pedro,
e com outro discípulo, a quem Jesus amava, novamente João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Aí, se você for para o verso 8, olha o que diz: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. A Bíblia diz que os dois corriam junto, mas João chegou primeiro. Sabe, porque aquele que sabe que é amado, ele vai mais longe, ele chega primeiro, ele crê primeiro, ele vê primeiro, ele acessa primeiro o coração de Deus. A fé flui, a Bíblia diz que a fé flui pelo amor. Sabe, quando nós entendemos que nós somos amados, a fé vai fluir, a fé vai te levar a novas dimensões. Quarto exemplo, João 21:7. Após a ressurreição aqui, Jesus aparece no mar da Galileia. Ninguém reconheceu que era Jesus, mas quem reconheceu? Quem que eu estou falando? João, fala assim comigo, João, o discípulo amado. Olha aqui, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Aquele que sabe que é amado, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor em todas as circunstâncias. Ele vê o Senhor até no meio da luta. Sabe, tem a história de um pastor nosso. Pastor, como é que é o pastor que perdeu a família? Não, perdeu a Finoto. Pastor Finoto, né? Henrique Finoto, ele é supervisor. Irmãos, há uns anos atrás, não sei quantos anos, deve ser uns 20, quase uns 15, 20 anos atrás, ele estava voltando de uma conferência com a família dele. Ele mora no Mato Grosso e sofreu um acidente com a família. Estava voltando para a igreja, voltando para a cidade. E quando ele acordou do acidente, ele pergunta para os médicos sobre a esposa e os 3 filhos. Pergunta: eles estão bem? E o médico fala para ele: eles se foram. Ele escreveu até um livro, depois você pode ler. Eles se foram. E aí, quando o pastor Aloysio foi visitar ele, o pastor Aloysio pensou: meu Deus, o que eu falo para esse irmão? Perdeu os 3 filhos no acidente e a esposa. O que falar no momento desse? Sabe, fazendo a obra de Deus. Tem coisas que nós vamos entender só lá nos céus, irmãos. Não é verdade? Não tem como entender. Creio que também, talvez, aquela família era tão amada que Jesus falou: vou ter que levar a esposa, os filhos para dar nova. Ele é tão amado também para dar uma nova esposa e mais filhos para ele. Mas como entender uma tragédia dessa? Mas quando o pastor Aloysio chegou para falar o coração dele, ele falou: pastor Aloysio, ele falou assim: eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu só sei de uma coisa: eu amo o Senhor e eu amo tudo que Deus faz. Amém? Você pode dizer amém nessa noite? Olha que coisa poderosa. Já pensou você diante da dor de perder, meu Deus do céu, gente, perder a esposa e os 3 filhos, as filhas, e eu acho que era um filho, sabe? Só quem é amado que vê o Senhor numa circunstância dessa. Só quem sabe que é amado, só quem tem revelação, só quem crê. Amém? Continuando aqui, o quinto momento, João 21, do 20 ao 21. João 21, 20 ao 21. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Olha que coisa, respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro foi o único que foi até o fim. Então, quando você sabe que é amado, você vai vencer. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre isso. Quero concluir aqui, está terminando meu horário. Sabe, você tem que entender que você é amado. Sabe por quê, irmãos? Nós passamos por circunstâncias. Amém? Quantos passam por lutas aqui? A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar
com a glória que Deus tem para nós. A Bíblia diz lá em Romanos: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Sabe, as suas lutas estão te conduzindo por um caminho de glória. Mas como que eu venço as minhas lutas? Sabendo que eu sou amado. Os irmãos que foram no encontro, quem foi no encontro, estava lá no encontro, amém? Eu gostaria de dizer para você que você não vai mais ter luta, mas eu tenho que te falar a verdade do Evangelho. Lá em João, o Senhor fala, João 16, 18, se eu não me engano, estou com a mente aqui meio, mas ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então olha que coisa poderosa, ele está falando, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por batalhas. É João 16, 33, isso mesmo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Fala assim: eu tenho paz no Senhor, porque eu sou amado. E aí ele diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês vão vencer. Eu já estou concluindo, eu quero orar pelos irmãos. Então não saia, nós queremos orar nessa noite para que você seja cheio desse amor. Eu queria falar só de uma oferta, está lá no Velho Testamento, a oferta das primícias, dos manjares, está lá em Levítico capítulo 7, não vai dar para nós lermos, mas essa oferta, ela era destinada ao sacerdote, e eles comiam duas partes do cordeiro, o peito e a coxa. A Bíblia é muito poderosa e muito rica. Então eles tinham que comer do peito diariamente e da coxa. O peito aponta para o afeto, para o amor. É onde a mãe reclina o filho, é onde o pai reclina o filho. Então o peito aponta para o amor. Mas a outra parte que eles comiam era da coxa. A coxa é a parte mais forte do seu corpo. Então a coxa fala do poder. E essa era a comida do sacerdote. Mas quantos são os sacerdotes agora do Senhor, amém? A Bíblia diz que eu e você agora somos sacerdotes. Lá em Apocalipse 1:6, se eu não me engano, não coloquei esse versículo, diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Então você é um sacerdote. O que você tem que comer agora diariamente? Fala assim comigo: peito e coxa. Peito é o que? É dizer: eu sou amado. Recordar todos os dias e declarar: eu sou amado de Deus, eu sou filho amado de Deus, aquele que fez a promessa vai cumprir, eu vou vencer, eu vou perseverar, eu vou avançar, eu não vou desistir, porque eu sou amado. Mas o que é a coxa? É dizer: Espírito Santo, me enche do teu poder, nesse dia, me capacita para eu fazer a tua obra, me capacita para orar por pessoas e elas serem curadas. Aonde eu chegar, a luz vai chegar. Aonde eu tocar, a minha mão vai ser a sua mão ao tocar nas pessoas. Aonde eu colocar os meus pés, o Senhor vai me dar, porque eu tenho autoridade, eu tenho o poder dos céus. Então esse tem que ser o meu e o seu alimento diário. Mas qual que é o ataque do diabo diariamente na sua vida? Você não é amado, você não vai vencer. Ele ataca a sua identidade. Mas hoje Deus está abrindo os seus olhos, amém? Quando o diabo vier e falar: olha, está vendo as suas lutas, o que você vai fazer? Tem que fazer. A Bíblia diz que na nova aliança nós estamos assentados. Esse versículo aqui, você vai se assentar e descansar, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E eu já venci no Senhor. Então você tem que hoje crer. E para concluir, eu queria falar, a Bíblia diz de dois momentos que Jesus ouviu que era amado. A Bíblia diz que, tem que avançar aqui, lá em 2 Pedro 1,17, antes, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória. Aqui está falando de Jesus, amém? Fica comigo aqui, amém? Pois Jesus recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia está dizendo que Jesus foi cheio de poder, foi cheio de autoridade, foi cheio de vida, foi cheio de glória, quando ele ouviu que ele era amado.
E a Bíblia tem 2 momentos que ela menciona que Jesus ouviu que era amado. Quantos querem saber rapidão, amém? Os irmãos do louvor podem ir subindo. O primeiro momento está lá em Mateus 3, 16 ao 17. Aqui foi no batismo. Quantos sabem onde foi o batismo de Jesus? No Rio Jordão. Parabéns, irmãos, vocês estão fera. Então, você sabia que o Rio Jordão, o pastor Sérgio foi lá, né, pastor Sérgio? Foi batizado de novo, não? Não, eu vou me batizar, eu sou mais pecador. Mas, irmãos, o Rio Jordão é 400 metros. Quem quer ir para Israel junto comigo, amém? Em nome de Jesus, eu quero. Vamos junto, vamos orar para nós ir, amém? Todo ano o pastor Aloysio vai, né? Eu quero ir em nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus. Mas presta atenção, o Rio Jordão é 400 metros abaixo do nível do mar. Não peça para eu te explicar como isso acontece, mas é a verdade, você pode pesquisar. Então é um dos lugares mais baixos da terra. Jesus ouviu que era amado. Mas a segunda menção está lá em Mateus 17:5, que fala que foi no monte da transfiguração, no monte Hermon, no monte mais alto de Israel. 2 momentos ele ouviu. No lugar mais baixo, ele ouviu. No lugar mais alto, ele também ouviu que era amado. Por quê? A Bíblia é perfeita. Porque no dia que você estiver no mais lugar, no profundo dos lugares, como, né, Moisés deu testemunho aqui, né, Moisés? Cadê o Moisés? Aleluia. Tá lá, já foi embora, misericórdia. Eu estou dando exemplo só dos irmãos que estão indo embora já. Irmãos, a Poliana achou engraçado, né? Mas o Moisés, então eu vou contar a história dele. Ele falou que ele não compartilhou aqui, mas que ele usava, né, Moisés? Vem cá. Vem cá não, só contar o seu testemunho. Posso contar? Você me falou. Ele chorou muito, irmãos, porque ele usava droga junto com o pai dele. E o pai dele estava drogado, né, Moisés? Estava, porque é o nome dele. Sabe que quem foi Moisés? O libertador. E ele falou que o maior sonho do coração dele é tirar o pai dele das drogas. E você já tirou para a glória de Deus, amém? Você já libertou, você vai levar ele para o encontro com Deus, amém? Mas olha que coisa poderosa. No lugar mais baixo, Deus foi lá e puxou Moisés, porque ele é amado. Mas deixa eu te falar outra coisa. Às vezes você vai estar em lugares altos também, e você tem que se lembrar que foi Deus que te colocou lá, que foi o amor dele que te colocou lá. Não se esqueça, porque muitos, quando são colocados nos lugares altos, eles caem, que se esquecem. Então hoje, quantos querem ir para lugares altos, amém? Mas talvez hoje você está no lugar baixo, mas você continua sendo amado, e ele vai te levar para lugares altos. Martin Luther King, só para concluir, um grande pregador, ele tinha uma frase que dizia: se não puder voar, corra. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, rasteje. Mas prossiga em frente. Não pare, não desiste. Você é amado de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez hoje você está só rastejando. Tem momentos da nossa vida que a gente só está rastejando, né? Mas eu profetizo que o Senhor vai te encher com o amor dele. Você vai começar a caminhar. Você vai começar a correr. Aleluia. Depois você vai começar a aleluia. Se irmãos me pegasse, eu voava. Aleluia. Mas é isso que Deus vai fazer na sua vida, amém? Deus, você é amado do Pai. Você é amado de Jesus. Eu sinto aqui, para muitas pessoas, muitos casais, famílias, sabe, ignora o que você está vendo naturalmente. Faça como Jesus, não importa o que eu estou vendo, não importa a circunstância. Eu sou amado de Deus, porque o Pai já falou que eu sou amado. O Pai já disse que eu sou amado. O Pai disse que eu sou mais que vencedor. Abra para mim, amado, Romanos 8:31, só quero ler esse versículo para nós orarmos.
Romanos 8:31 até o 39, nós vamos ler junto, amém? Vamos ler junto, vamos, 1, 2, 3, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.